Eita rapaz, PIB crescendo, desemprego nas mínimas históricas, mas do outro lado, popularidade do Lula caindo cada vez mais. Parece contradição? Veremos, porque nesse vídeo vamos tentar de uma maneira um pouco mais racional entender o que está acontecendo. E esse é o típico vídeo que eu não ganho nenhum inscrito, velho. Posso até perder. Sabe por quê? Porque normalmente há dois times. De um lado o time da galera que odeia o Lula, que tudo que o Lula faz está errado e ele espuma pra falar mal do governo. E do outro lado há o time que... Papai Luli, meu presidente, estamos vivendo o paraíso da picanha e da cerveja. Sei que tem muitos canais assim, bom, mas aqui a gente não é assim. Sei que fazemos parte de uma minoria que tenta analisar as coisas um pouco menos com paixões políticas. Mas hoje vamos falar o que há de bom, porque há sim coisas boas. Mas também o que há de ruim, porque há sim coisas péssimas. De uma maneira um pouco mais racional. Além de, claro, o melhor resumo do que aconteceu no mercado financeiro essa semana. Afinal, esse é um canal de investimentos. Então, vem comigo que esse vídeo tá imperdível. Sei que você quer saber do Lula e da eleição de 2026, mas fica tranquilo que eu vou rapidinho te passar o resumo do que aconteceu no mercado, até para você entender o que está acontecendo com o Lula e os demais candidatos. O nosso querido índice Ibovespa caiu essa semana 0,58%, tá chegando aos 137 mil pontos. Aí você vê o gráfico do Ibovespa dessa semana, beleza? Os nossos outros índices que a gente tem também, índice de fundo imobiliário, IFIX, cresceu 0,63%, assim como outros índices também indicadores, como SP500 e VVB11, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Dólar deu uma subida também, infelizmente. VT, que é o ETF do mundo, cresceu também. E o Bitcoin, depois de chegar nas suas máximas históricas, caiu 4% essa semana. Avançando aqui agora para nossas queridas empresas do setor BEST, bancos, seguros, saneamento, energia elétrica e telecom, que normalmente são os segmentos mais seguros para você começar na Bolsa de Valores. Nosso destaque essa semana outra vez vem para Banco do Brasil, que caiu mais 4% essa semana. E o papai aqui comprou o Banco do Brasil. Vou mostrar para vocês aqui que eu comprei 50 mil reais de Banco do Brasil hoje. Tá aqui, R$23,40 o preço que eu paguei, tá? 2.100 unidades. Daniel, por que você comprou o Banco do Brasil? Não vai falir, não é estatal, etc. Você sabe que aqui no canal a gente não tem problema com empresa estatal, nem com empresa privada. A gente não se limita a essa ideologia, tá? Só para você ter uma ideia, eu já investi 440 mil em Banco do Brasil. O meu patrimônio em Banco do Brasil hoje são cerca de mais de 600 mil reais, então teve uma valorização aqui, além de mais de 155 mil em dividendos. Por quê? Porque é uma boa empresa. Normalmente a galera perde muito dinheiro com empresa estatal. Por quê? Porque eles têm medo de governo, medo de só ser estatal, né? Então, graças aos ideológicos, a gente compra empresas boas a preços bons. É claro que tem estatal horrível também, tá? Pelo amor de Deus, não tô generalizando. E o Banco do Brasil, senhoras e senhores, caiu esses 4%? Por que motivo? E por que caiu antes? Eu expliquei no vídeo da semana passada também. Basicamente, inadimplência do agronegócio aumentou um pouco o ano passado. Por quê? Porque a safra foi menor, a gente teve uma subida dos juros também. E também pela resolução do CMN 4966, que é um pouco mais conservadora, fazendo o Banco do Brasil separar um pouco mais de caixa aí para provisionamento. No outro vídeo eu expliquei bem. Mas por que que eu, Daniel, estou confiante? Porque, primeiro de tudo, foi o terceiro maior lucro do trimestre da história. E esse é o Kraus que estão pregando no Banco do Brasil, o terceiro maior lucro da história para aquele trimestre. Segundo, o agro vai voltar a crescer como já voltou, vou já mostrar para você. E a inadimplência tende a baixar. E quarto, mesmo que continuasse aquele caos, ainda seria uma ótima empresa. Então eu comprei e aqui está a prova para você. Continuando aqui com nossas queridas commodities, Brasil é grande exportador de commodities. Vale deu uma quedinha essa semana e a Suzano aqui de papel celulose caiu 6% essa semana. Então, no geral, foi uma semana de correção aqui para baixo, né, obviamente, das empresas de commodities no Brasil. Dessas aqui, eu tenho Vale e Petrobras e eu tô dando uma olhada também em Agro 3 e Soja 3, apesar delas não estarem aqui. Agora, partindo para a profecia dos economistas, que é o Boletim Focus, eles estão prevendo que hoje, né, a previsão de hoje é que o Brasil termine a inflação final do ano com 5,50%. Melhorou em relação a 4 semanas atrás. O PIB também melhorou de projeção, subiu para 2,14. A projeção do PIB está crescendo semana a semana, tá? Uma boa notícia. O câmbio também, previsão de 5,80. E a Selic, que estava em 15% de previsão, agora está prevista para 14,75. Então, uma previsão de uma leve melhoria para o Brasil, tá? Vindo aqui para o noticiário político, agora sim a gente vai falar do Lula, do Bolsonaro, das eleições de 2026. Você que calma, ama o Lula, fica tranquilo que a gente não vai xingar ele, não vai ofender, fica tranquilo. E você que ama o Bolsonaro também, a gente vai só, ó,
Tem coisa boa aqui, tem coisa ruim aqui, vamos analisar, vamos falar do Bolsonaro também. Eu sei que parece complexo um pouco a análise que eu vou fazer, ainda mais se você é muito ideológico, mas vem comigo, vamos tentar analisar. Nosso querido desemprego está na mínima histórica. Aí você pode falar assim, Daniel, mas o Bolsonaro lá mudou a regra do desemprego e o Lula manteve, fez não sei o que. Tá, volta à regra anterior. Se você está criticando o jeito que calcula o desemprego, é porque com certeza, né? Fala pra mim, tu sabe calcular, não é isso? Ou tu tá só espalhando informação que te falaram, ah não, mudaram a regra, o Bolsonaro, ou o Lula. Tá, mas então tu sabe calcular o anterior, né? Mesmo com o anterior, o desemprego, ele tá basicamente numa das mínimas históricas, o que é uma boa notícia, tá? Tem gente prevendo até nova queda, eu acho difícil, mas tudo bem. E aí, o PIB também cresceu bastante, alguns economistas previam outros falaram que previam 1,5, mas de toda forma foi um bom crescimento do PIB no primeiro trimestre, o que é muito interessante, já que a taxa de juros subiu, né? A taxa de juros normalmente contrai a economia, tá? Mas provavelmente a taxa de juros ainda não deu efeito. Ou a teoria que eu acredito é que o PIB potencial do Brasil é maior do que os economistas preveem, tá? Por isso, normalmente eles erram bastante. E aí o agro puxou esse PIB, só pra você ter uma ideia. O PIB do Brasil, ele cresceu mais do que Estados Unidos, União Europeia e G7 no primeiro trimestre. Porque você fala, isso é um fenômeno mundial de crescimento. E aqui a gente tem a lista, tá? Então, ó, tá aqui, ó. A China cresceu mais que a gente, a Irlanda e o Brasil tá aqui, ó. Os outros cresceram muito menos, teve país até que caiu de PIB. Então foi sim um bom resultado pro Brasil, tá? Mas e aí, Daniel, é o Lula, o governo pode comemorar, etc? Não, vamos tentar ver aqui com mais calma. Porque há outros dados aqui também. Só pra você ter uma ideia, o PIB cresceu, baseado no agro, 12%, mas outros setores também cresceram. Então foi um crescimento robusto e positivo do PIB, eu vou já te dizer por quê. Mas antes disso, a galera fala, pô, o agro carrega o Brasil nas costas. Na verdade, 70% do Brasil não é agro, é serviços, tá? E outras coisas também, obviamente. Mas o agro, só pra você ter uma ideia, o agro, ele recebe um incentivo também de 500, aqui é a tabela do chat GPT, mas é basicamente esse valor, tá? 508 bilhões de reais por ano. Isso somando plano safra, empresário grande, empresário pequeno, LCA e etc e tal. Cara, 500 bi. Me diz um setor que se você injetar 500 bi na economia, ele não floresce. Se o Brasil injetar 500 bi agora em inteligência artificial, não vai florescer, não vai crescer esse mercado? Com certeza. Então vem aquele ponto que eu sempre trago aqui. Eu sou um cara, Daniel, de mercado e tal, mas eu acredito sim que o Estado, quando bem utilizado, sei que o Brasil não usa bem o Estado, tá? Mas quando bem utilizado, pode sim enriquecer uma nação. A prova disso é que as únicas coisas que funcionam no Brasil têm atualmente alguma ajuda do Estado ou tiveram no passado. A Embraer, que era estatal, a Vale, que era estatal, a Petrobras, que é estatal, hoje é economia mista. O agro, que recebe subsídio, juro baixo, esse juro que o agro tem não é pela livre flutuação dos preços do mercado não, tá? Subsídio e tudo mais. Os Estados Unidos são prova disso. O Estado americano desenvolveu a internet, o Estado americano desenvolveu a tela de touchscreen, o Estado americano desenvolveu o GPS, o Estado americano desenvolveu várias coisas, mas quem desenvolveu o iPhone? O mercado. Que bom que o Estado não faz isso, né? Tem coisa que o mercado tem que fazer mesmo. Só que o Brasil, ele pega e distribui muito mal os recursos dele. A maioria disso vai para agro, por isso que o agro tem essa boa importância também. Mas é porque tem muito dinheiro injetado. A minha grande crítica é que o agro não traz muitos empregos, é muito maquinário. Outra coisa, ele não traz também avanço na cadeia tecnológica. Nenhum país do mundo ficou rico plantando horta. E aí você pode falar, Daniel, isso é uma crítica ao agro. Não, eu gosto muito de agro. Eu me formei numa disciplina de ciências agrárias. Passei lá em primeiro lugar, na Universidade Federal do Amazonas, para engenharia florestal, que é uma disciplina de ciências agrárias. Então eu já plantei muita coisa, já visitei Embrapa pessoalmente, tá? Aí a minha nota foi a maior lá das ciências agrárias e tal. Então eu gosto sim disso e tal, dessas coisas da natureza e da terra e tudo mais. Só que eu sei que para um país ficar rico, ele precisa avançar na indústria e na cadeia tecnológica. E o investimento do Brasil não tá aí. Então essa é uma discussão de onde que o Estado gasta bem o dinheiro. Não tô falando para tirar o plano safra, claro que não. Mas a gente vai já chegar nessa discussão e por que tem coisas que estão indo bem e tem coisas que a gente vai criticar também aqui o governo Lula, tá? É só pra você ter uma ideia, Daniel, mas o PIB é artificial, porque o Lula injetou dinheiro na economia e tal, e a gente tem métricas para ver se o PIB é artificial ou não. Por exemplo, formação bruta de capital fixo, que é o investimento das empresas, basicamente. Isso aqui é máquina, isso aqui é empresa privada, basicamente, tá? 3,1% de crescimento, então é um bom crescimento. Ah, Daniel, foi puxado aí pelos gastos do governo. Não, cara, foi 0,1 de crescimento o gasto do governo, 0,1. 3% de formação bruta de capital fixo e mais 1% do consumo das famílias. Então, é uma composição do PIB bem razoável, tá? Então, você que odeia o Lula, não tenta ir contra os números. Você pode criticar de outro lado, que é a crítica que eu vou fazer também, tá? E aí vem o seguinte, vem a notícia que o governo Lula está desaprovado por 54% e a aprovação é 40%, diz a IPESP. Vocês sabem que eu, Daniel, eu gosto de pesquisa. Pesquisa não é Deus, mas ela tem um bom norte do retrato daquele momento. Uma pesquisa hoje não define uma eleição daqui a um ano, nem daqui a um mês, que as pessoas mudam de ideia. Tem gente que define quem vai votar nos últimos 3 dias ou no último dia, mas é um bom retrato.
Agora, muito petista só acredita na pesquisa quando é a favor e muito bolsonarista também. Bolsonarista, na verdade, antes nem acreditavam na pesquisa, agora quando elas estão mais contra o Lula, eles estão acreditando, né? Então aqui a gente sempre tenta manter a mesma linha de raciocínio, tá? Mas, cara, por que essa desaprovação do Lula é alta? Se o PIB está crescendo, se o desemprego está em baixa e tal, o único problema que a gente tem é a inflação que está um pouco mais alta dos alimentos, tá? Mas pra ser justo, isso aconteceu a nível mundial também, tá? E a taxa de juros também subiu a nível mundial. Mas, Daniel, então é uma injustiça com o Lula? Poxa, caramba, está acontecendo tudo bem, poxa, eu sou aqui um petista e tal. Cara, não está tudo bem. É porque assim, ó, não está a Venezuela, não está terrível, a galera às vezes aumenta pra criticar o Lula, aumenta, tá? Beleza. Mas assim, ó, lembre de uma coisa, o Lula e o Bolsonaro também, tá? Então vai uma crítica aos dois. Agora que eu vou perder os inscritos, velho. Gente, eu não tô falando na maldade não, tá? Eu tô tentando raciocinar. O Lula não prometeu nada direito na campanha. Ele prometeu picanha e cerveja. É verdade ou não? É verdade. No máximo que ele falou, vamos colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Tudo bem, e isso era claro que ele prometeu, ele tá tentando fazer algumas coisas nesse sentido e tal. Beleza, é justo dizer que ele prometeu isso. Mas, cara, foi só isso. Foi só isso. Um plano de Estado, um plano de futuro, de inteligência artificial, de o que a gente vai fazer, onde que a gente vai cortar, a gente não tá com problema fiscal. Cara, a gente vai cortar da onde? Ah, a gente vai subir o imposto da onde? A gente vai tirar o imposto da onde? Porque o brasileiro paga muito no consumo, não tem que baixar o imposto. Não é um governo de esquerda que quer tirar o imposto do pobre. Então, esse tipo de discussão não foi feito. E também o Bolsonaro não fez esse tipo de discussão. Qual era a discussão do Bolsonaro? Vamos livrar o Brasil do gaysismo, e do comunismo, e do petismo. Cara, é tipo assim, aí rolava as fake news que iam fechar a igreja e não fecharam, e que ia ter banheiro trans, e que ia ter um monte de coisa que vira a Venezuela e não aconteceu. Então, se você sair um pouco dos extremos e raciocinar, você vai chegar ao seguinte: o Lula e o Bolsonaro não prometeram as coisas direito, por isso que ambos tiveram uma queda alta de aprovação. Eu vou te mostrar o que aconteceu. Mas vamos falar sobre gasto do Estado. Por quê? A gente tem aquele lance do déficit, o tamanho do déficit. O Brasil vive um problema de déficit estrutural há 10 anos, tá? Em 2022 a gente teve superávit, mas a gente sabe que o Bolsonaro pedalou os precatórios, tá? Então, se você fosse o Haddad, bota na culpa dele, mas mesmo com a pedalada do Bolsonaro, se ele não tivesse pedalado, o Bolsonaro teria déficit? Teria. Mas o primeiro ano do governo Lula teria também. Então os dois teriam. É o sujo falando do mal lavado. Mas vamos voltar aqui. A gente tá tentando ser justo, tá? E aí, olha só isso aqui, ó. Tem essa discussão do Estado é grande ou pequeno. Aí, olha a intoxicação ideológica. O pessoal fala assim, não, pô, o cara gasta muito no hotel lá que ele fica lá quando o Lula viaja. Não, o Bolsonaro o cartão corporativo. Porque o Congresso... Cara, você sabe onde o Estado gasta muito ou pouco? Ou você vai ficar na caricatura? Porque, ó, dá uma olhada aqui, ó. O Estado brasileiro, ele é isso aqui, tá? O gasto do Estado brasileiro, 970 bi em Previdência Social. Esse é um gasto grande. Claro que eu não estou falando que quem recebe é mau caráter, tá? Isso aqui são pessoas pobres, aposentados, etc. Mas tem muita gente de barão de bucho cheio aqui no seguinte sentido, que não está muito justo estar aqui nessa Previdência. Então, de alguma forma, a gente vai ter que fazer uma reforma da Previdência. Daniel, isso é uma pauta de direita? Sei lá que pauta é. Mas assim, você precisa fazer uma reforma da Previdência em que pelo menos um dos pilares seja a capitalização. Se você não sabe o que é capitalização, depois eu faço um vídeo falando sobre isso. Você pode ainda ter alguma coisa de repartição ali, etc. Tá? Mas esse modelo de só repartição, de o novo ficar bancando a galera que já se aposentou há um tempo, está destinado ao fracasso. Por quê? Porque a demografia do Brasil está mudando. O número de jovens está diminuindo e o número de pessoas idosas está aumentando, tá? Saúde, educação e Bolsa Família, não é possível que você ache que o Brasil já gasta o suficiente com saúde e com educação. Os professores estão tudo de bucho gordo lá, andando de jatinho e de Mercedes, os alunos estão cheios de farda, cheios de não sei o que. Mas a corrupção não... Mano, aí meteu a corrupção no meio. Mano, se tirar 100% da corrupção, ainda é esse o orçamento. Os alunos não vão ficar super comendo caviar não, querido. Então você tem que entender onde que gasta muito e onde que gasta pouco. Aí vamos lá. Outra pegada também que a galera tem. Bolsa Família. Eu sou contra cortar a Bolsa Família, tá? Você pode falar assim, o cara fica preguiçoso, Daniel. Ele fica encostado com 600 reais por mês. Gente, o Bolsa Família, ele não é 6 mil reais não, tá? Ele é 600. Você não é aquele cara que fala que o salário mínimo dá pra nada, que é 1.500. O Bolsa Família é um terço disso, basicamente. Se tu tiver um filho, aumenta 150 reais. Cara, você já teve filho? 150 reais paga. Então, assim, pode ter abuso? Óbvio que tem abuso. Abuso tem que cortar. E tu corta do Estado mesmo. Mas, assim, é só pra você ter uma ideia do tamanho do gasto. Aí, Poder Judiciário, 58 bi. Aqui tem ineficiência. Tudo isso aqui tem ineficiência, obviamente, né? Mas, assim, ó, 58 bi aqui dá pra você cortar, tá? Tu acha aí um judiciário bem feito, dá pra ser metade desse valor, então tu acha 30 bi aqui, tá? Congresso Nacional, que muita gente fala, os deputados e tal, e etc. Eu sou a favor, são 513 deputados. Nos Estados Unidos são cerca de 300. Estão querendo aumentar agora. Nisso eu gostaria que o Estado diminuísse. Se fosse pra 300, 300 já representaria o suficiente. Tem país do mundo que é 100, 150, 200 deputados. Você não precisa de muito mais pessoas do que isso pra você representar a média de ideia da população, tá? Então eu sou até a favor de diminuir o Estado nesse ponto de deputados federais. Só que eu sei que não é aqui que está o custo, é 13 bi, beleza, a gente divide pela metade isso aqui, você vai encontrar 6 bi aqui. Você fala, cara, isso aqui resolve o problema do Brasil aqui? Daniel, mas o Congresso Nacional tem isso aqui, ó, 50 bi em emendas. Isso aqui é um problema. Então, os deputados
vamos voltar aqui à lógica pra você entender, ó. Os deputados, eles consomem 13 bi, eles e o Senado. Só que eles têm direito a 50 bi do orçamento, então já estamos falando de 63 bi. Aí eu sou contra, sim, os deputados ficarem pagando de fiscalista, que estão preocupados com a conta do governo, sendo que a maioria do Congresso é de esquerda, a maioria do Congresso? É do PT? É do não sei o que, dá bem, né? Que não é assim, eu gosto quando é misturado. Mas assim, a maioria é de direita. Cara, todo mundo falou isso. Ah, quando o Lula ganhar, vai se lascar que todo mundo é de direita, a maioria é de centro-direita, se você for justo, né? E, mano, por que os caras não resolvem dar uma de fiscalista e acham o superávit primeiro? Rapidinho, aqui, ó, com esse orçamento aqui, ó. Tu tira 50 bi aqui, esse 50 bi a mais no caixa no passado tinha feito superávit primário. Ah, Daniel, mas já acostumaram, não dá pra tirar tudo. Mas, cara, tá vendo como é uma discussão? É o sujo falando mal lavado? Aí o Haddad vai lá e quer aumentar o IOF, que é um imposto regulatório. Ele não deveria ser feito pra arrecadar. Por quê? Porque o deputado do outro lado tá sangrando o governo também tomando 50 bi. Aí fica, bicho. Aí fica essa briga que, cara, e se você toma um lado, você não entende a lógica direita que tá sendo jogado, tá? Mas vamos voltar que eu quero te mostrar mais coisa ainda. Se esse vídeo ficar longo, não tem problema. Aí, beleza. Daniel, a culpa é do Lula, da Janja, não sei o que. Não, a Janja fala, eu sei que a Janja fala umas coisas terríveis. Mas assim, cara, 2 bi, tirar a presidência da república, tirar não sei o que, acha 2 bi no orçamento, assim. É tipo o Ciro Gomes fala, dá bilhão isso aí? É tipo, vamos cortar aqui, não sei o que, tá. Tu não acha muito dinheiro. Mas por que eu, Daniel, apesar de você não achar tanto dinheiro aqui, ó, no Congresso Nacional e no Senado e na Presidência da República, por que eu sou a favor de cortar e diminuir, sim, aqui? Porque é simbólico, queridos. E esse simbolismo vai mostrar a predisposição de, sim, cara, o governo quer arrumar casa, onde tá tendo gasto extra. Cara, o dinheiro do governo é dinheiro nosso, né? Então, se o governo mostra que ele tá tendo cuidado, cara, ele mostra que tá tirando na própria carne e tal, mesmo que não seja muito, você começa a ter uma predisposição melhor de outros agentes de mercado. Daqui a pouco estamos falando, pô, na reforma da Previdência é mais justo. Daqui a pouco dá pra manter o Bolsa Família. Fala, pô, o governo tá cortando aqui. Não, pô, vamos manter o Bolsa Família, tá tranquilo. Ninguém é contra o Bolsa Família, não. A galera é contra os excessos. Então, o governo, ele não dá esses sinais. Eu não duvido da boa vontade do ministro Fernando Haddad. Eu acho, já falei várias vezes aqui, pô, é um cara educado. Eu acho que ele é preocupado, sim, com as contas públicas. Eu acho que, às vezes, o Lula até que dá uma atrapalhada nele. Ele quer cortar e tal. O Lula fala, não corta, não corta. Mas, assim, a melhor coisa a ter feito era proposto na eleição. Cara, eu vou cortar aqui, aqui, aqui. Você dá um simbolismo ótimo, você acha uns bilhões, aí você corta mais imposto do pobre, aí o governo Lula fez bem nisso, beleza, tirou o imposto do pobre, quer aumentar até 5 mil, sou a favor também, desde que você ache ali a lógica fiscal pra isso. Aí beleza, você tirou imposto aqui, cortou do Estado aqui, cortou o custo, poxa, show de bola. Aí eventualmente depois a sociedade estará disposta, cara, será que a gente pode fazer um imposto sobre os mais ricos, ou sobre não sei o quê? Uma alíquota moderada, senão a fuga de capitais, né? Que aí é outra história, o cara fala, não, qualquer imposto sobre rico foge do capital. Mentira, não foge. O mundo inteiro taxa mais rico que o Brasil. Vou mostrar pra você aqui, vou mostrar pra você, que é aquela parada que o cara... Olha só, essas são as alíquotas máximas de imposto de renda nesses outros países aqui, tá? Todos taxam mais do que o Brasil. Os Estados Unidos taxa 30% em dividendos. Aí a galera fala, mas eles taxam menos a empresa, porque no Brasil taxa 34%, querido. 34% é a alíquota máxima. Mas qual é a alíquota média praticada? A alíquota média praticada no Brasil é esta daqui, ó. 20 a 26% no lucro real, 13 a 16% no lucro presumido, 6 a 15% no Simples Nacional. Você tem empresa no Simples Nacional? Eu tenho. Eu não pago 34%. Eu não conheço ninguém ao meu redor que paga 34%. Então está na média da OCDE. Mas mesmo assim, eu, Daniel, sou a favor de você fazer o ótimo. O que é o ótimo mundial? E pode ser Bolsonaro. Se o Tarcísio fizer isso, eu vou dar parabéns se ele ganhar a eleição. Se o Lula fizer, eu dou parabéns. Quem for. Que é o seguinte, mundo civilizado, moderno, o que é? Você taxa menos pobre. É uma pauta de esquerda, não me importa quem é. Taxa menos pobre, taxa menos consumo e taxa menos empresa que produz. Taxa menos empresa é uma pauta de direita, né? Então botei aqui pauta de esquerda e de direita, ponto. E você taxa menos isso. E depois, se a pessoa vencer na vida e ela fica rica, etc., aí você taxa a renda e o patrimônio. Que é a minha crítica a vários influenciadores aqui do YouTube. Falou em qualquer tipo de taxa de renda ou patrimônio, eles falam que vai fugir do país. Não foge. Aí eles trazem o exemplo de um ator, o Gerard Depardieu. Mano, se o cara meteu o Gerard Depardieu na história, tu sabe já que ele não sabe de nada. A taxa lá era mais de 70%, que é uma taxa bizarra, aí até eu fui tirado do país. Ele fugiu para um país vizinho, que era a mesma moeda. O Brasil não tem país de mesma moeda para você fugir fácil. Além disso, para você fugir, tu passa pelo IOF, né? Que até aumentaram agora. Além disso, tu tem spread para tu pagar. E não é fácil assim, não. Eu não vou vender minhas ações, as minhas empresas. Os empresários não vão vender as empresas por causa disso. Um empresário sério e um influenciador sério, seja de direita ou de esquerda, ele sabe, ele só não te conta. Ele te usa para que você fique gritando, não aumenta imposto, não aumenta, só para ele não pagar mais, porque a gente não paga nada de dividendo. E a gente que é mais rico tem vários benefícios tributários. Mas o influenciador sério, ele sabe que é o seguinte, ó, que o pobre paga muito e que as empresas também têm dificuldade. Então, apesar das nossas empresas não pagarem tanto, mas dava para diminuir. Eu, Daniel, sou a favor de diminuir imposto de empresa. Porque o empresário é o cara que produz no Brasil, pô, eu sou empresário. E aí depois, cara, eu quero ter facilidade para abrir empresa.
o Estado tem que estar ajudando a abrir empresa assim, ó. Meu irmão, e bota dinheiro em empresa mesmo. E aí depois, se a empresa der certo, pronto, o Estado é sócio, filho. Divide ali os lucros e tá tudo certo. A gente paga até um dividendo, tá tranquilo. Mas a gente vai chegar num nível de país desenvolvido. Acabei de mostrar pra você, foi 500 bi pro agro. Por isso que o agro fica crescendo assim, querido. Só que quem é o presidente que vai ganhar, que vai falar o seguinte, ó, eu vou cortar aqui a máquina pública, a gente vai fazer um superávit primário. Beleza. Mas desse superávit primário, se for 5% de superávit primário, a gente vai pagar 2,5%, 250 bi. E a gente vai investir em ciência e tecnologia, inteligência artificial, em iniciativas que vão aumentar a produtividade e a riqueza do Brasil, que dá pra gente ganhar com escala, que foi o que a China fez, etc. Eu tenho um BYD aqui, caso, o BYD Seal. Você acha que o BYD Seal chegou para livre iniciativa espontânea do mercado livre? Não foi não, querido. Foi a China que usa muito bem do Estado para ajudar as suas empresas privadas. É uma junção de Estado mais mercado privado. Um país só como Estado, com socialismo, talvez, eu não acredito. Eu, Daniel, não sou socialista e nem comunista. Eu sou capitalista. Mas assim, essa ilusão de que você vai baixar os impostos, não vai subsidiar nada, e os estados não vão ajudar, e a minha empresa vai competir no mundo e vai ganhar contra a China que usa o Estado, contra os Estados Unidos que usa o Estado, contra vários exemplos no mundo de países que usam o Estado para ajudar o seu setor privado. Tu acha que a gente vai ganhar natural contra um monte de anabolizado? Então assim, é só adolescência econômica isso, né? Por isso que eu não sou esse liberal 100% e tal que acredita nessa cartilha. Então o que a gente tinha que fazer? Cara, Previdência, pô, a gente tinha que fazer uma reforma da Previdência, das quais, olha só, maior déficit da Previdência, militares. Os militares contribuem com 9 bilhões e recebem 58 bilhões. 49 bi de prejuízo só de militares. Cara, tu tem noção? O prejuízo por pessoa de militares é 159 mil reais por pessoa. Daniel, claro, os militares são muito importantes, porque o Brasil tem um país que vive em guerra e tal, e precisa proteger. Não quero falar mal de militar não, tá? Meu pai foi militar. Mas assim, matematicamente a gente tem um problema aí. E eu me admiro, muita galera da direita que fala que é fiscalista e tal, etc., não vê que há um problema aqui, tá? E o Haddad já tentou mexer aqui, ó. O Haddad é de esquerda e a galera não curtiu não, tá? Por isso que eu te falo, ninguém é fiscalista não. O pessoal só quer proteger os amigos dele. Uma galera quer proteger o agro, os militares, outra galera quer proteger lá os pobres e tal, enfim. E aí vem isso, ó. Pesquisa eleitoral. Bolsonaro teria vantagem sobre Lula, é uma pesquisa de primeiro turno. Não sei se eles vão mostrar os dois turnos agora. Então, Bolsonaro, 47% das intenções de voto e o Lula, 44%. A gente tá falando de uma diferença aí de 2,5 a 3 pontos percentuais, tá? Ciro Gomes, 3,8, Branco e Nulo, 2,5 e Simone Tebet, 2,1. Me admira isso? Não. Tá acontecendo no mundo todo. O Trump tava lá, foi ruim, veio o Biden. Depois veio o Biden, caiu a popularidade, veio o Trump. Aí o Bolsonaro tava lá, falou um monte de besteira na pandemia, enfim, beleza. Aí veio o Lula. Aí o Lula foi lá, não sabe se comunicar, até as coisas que faz bem não comunica direito, é analógico. O Lula falou hoje que não tem celular, que não usa celular, porque ele não acha, é só quando é necessário. Querido, você está vivendo no passado? Eu não tô falando pra tu viver no TikTok não, Lula. Até porque a Janja vive no TikTok, aí ela vai lá com o Xi Jinping lá, reclamar do TikTok lá na China. Misericórdia, meu Deus, que país que a gente tá. Mas tudo bem, eu vou perder todos os meus inscritos, porque eu não falei bem de ninguém nesse vídeo, tá? Quer dizer, falei sim, eu falei que o governo não tá ruim, que tem os dados econômicos bons, tá? Então você tem que ser justo comigo. E eu falei que qualquer governo que apresentar essas medidas que eu acredito, eu vou ser a favor, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro. Inclusive o Lula fez algumas medidas que eu gostei também, tá? Agora, aí o Lula não tem celular, então bicho, é um cara analógico, tem que pensar pra frente, querido. E a Janja quer que tem celular, não usa o celular direito, tá usando pra reclamar. Aí eu fico um pouco desesperançoso, tá bom? Mas voltando à pesquisa, então Daniel, a eleição hoje o Bolsonaro ganharia? Não sei, talvez, né? Mas olha só, se você for ver o Ciro Gomes e a Simone, elas têm uma quantidade de votos boas, ambos apoiaram o Lula no segundo turno, quer dizer, o Ciro não apoiou, tá? Pra ser justo. Ele só falou, o meu partido decidiu aí, tá bom. Mas boa parte dos votos dele migraram para o Lula na última eleição e o Lula ganhou. Então, seria algo bem apertado, mas dá uma olhada aqui, na mesma época, uma eleição do mesmo instituto em 2022. Ela dava o Lula na frente, tá? Com 48% e o Bolsonaro com 41%. Quando abriram as urnas, o Lula teve, eu acho que 48 e o Bolsonaro 46, alguma coisa assim. Então, não foi muito distante da realidade. O Ciro teve 3 e a Simone Tebet teve mais. Eu acho que ela teve 5% dos votos, tá? Então, o Lula ganhou essa eleição? Ganhou. Mas a distância dele para o Bolsonaro era maior. Era 7%, tá? Isso aqui é de primeiro turno. E nesse instituto, a distância do Bolsonaro para o Lula está em 2,5%, 3%. Ou seja, a distância que o Bolsonaro tem não é tão grande em relação ao Lula. Colocando o Lula como um candidato bem competitivo para o ano que vem, ainda mais que ele tem lá na manga a isenção do imposto de renda até 5 mil e o lance da jornada 6x1. E fora aquilo que todo governo faz também de injetar dinheiro na economia no último ano, né? Então, eu não descarto que o Lula pode ganhar a eleição não, tá? Se você quiser a minha opinião, aqui a gente não odeia Lula, a gente não odeia Bolsonaro, a gente elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, mas assim, eu acho que ambos já poderiam se aposentar, né? Humildemente falando, porque eu acho que eles não pensam muito o futuro, eles pensam muito questões mais emocionais, assim, uma briga mais de bem contra o mal, e algo mais assim. Se você olhar na esquerda, você
você olhar bem, você vai encontrar, na minha opinião, candidatos melhores que o Lula, tá? E se você olhar bem na direita, você vai encontrar candidatos melhores que o Bolsonaro. Bem melhores que o Bolsonaro, inclusive. E você que é fã do Lula ou do Bolsonaro, de novo, eu não xinguei eles. Se qualquer um ganhar a próxima eleição, Bolsonaro não vai concorrer, né? Mas se o Lula ganhar de novo, vem, cara, vou torcer pra dar certo, quando tiver notícia boa, PIB crescendo, vamos comemorar, vai ser top, legal. Mas eu gostaria de ver algo mais moderno, alguma coisa mais que unisse um pouco mais o Brasil. Essa é a minha humilde opinião, tá bom? Ganhei 0 inscritos, né? Talvez tenha perdido nesse vídeo, mas fui bastante sincero. Então, beijo, fiquem todos com Deus, a gente se vê na próxima.